Olá, meus amados do YouTube. Chegou o momento de nós entrarmos em comunhão com Cristo através da palavra dele. Meus amados, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com todas as suas redes sociais, para que esse vídeo chegue ao conhecimento de outras pessoas que, necessitado como eu, como você, nós estávamos necessitados de ouvir esta palavra. Meu amado e minha amada, o título da nossa palestra de hoje é a maldição da Santa Ceia. Isso é o que vai ser pregado agora. Nós vamos dividir, vamos compartilhar esse vídeo, este pão, para que esse pão venha nos alimentar e venha nos fortalecer, nos fazer crescer na presença de Deus. Então, eu vou repetir o título, a maldição da Santa Ceia. Peço também para você me acompanhar também, esse evangelho, na minha rede do Facebook, lá na página Ed do Teclado. Lá. Que domingo, neste domingo, a partir das 8 horas da manhã, eu vou pregar ao vivo aqui, ou vou fazer, nós estamos num vídeo, Lá é ao vivo. E domingo vai ser pregado o paganismo evangélico com culto a Deus. É isso que vai ser pregado domingo. E se você tem interesse de se libertar de uma vez por todas das unhas dos lobos e ter um conhecimento no Evangelho de Cristo, então eu convido você para ir também no Facebook, lá na página Ed do Teclado. Meus amados, a conversa está boa, mas vamos entrar no nosso assunto, porque o nosso tempo é curtíssimo. Peço a você que você fique a sua mente bem aberta, porque eu vou resumir muitas coisas, Não dá para me pregar detalhe por detalhe, porque ele vai levar horas de vídeo, e não tem como fazer isso. Então eu vou resumir muitas coisas. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Versículo 7. Vamos abrir, vamos começar aqui a nossa homilia, para ver se esse vídeo fica um pouco curto. Abra a mente e acompanhe, leia junto comigo. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. É Páscoa ou é Santa Ceia? Aqui é Páscoa. Então chegou o momento, de se comemorava a festa dos pães asmos, ou seja, pão sem fermento. E que é o que? A Páscoa. Vamos ler, versículo 8. Jesus, pois, enviou Pedro, João, dizendo: Ide preparar-nos o quê? A ceia ou a Páscoa? Aqui está dizendo que é Páscoa. Mas dentro das chamadas igrejas, diz que Jesus celebrou a última ceia. Aqui está dizendo que é Páscoa, a última Páscoa. Preparar a Páscoa, para que comamos. Versículo 9. Eles lhe perguntaram para Jesus: onde queres que preparamos? Dentro da igreja, dentro da sinagoga? No templo? Foi isso que Jesus mandou preparar lá? A Páscoa, que não é ceia, Santa Ceia, é Páscoa. E ele mandou preparar onde? Vamos ver aonde que ele mandou preparar. Se foi no templo ou dentro de uma sinagoga. Vamos ver. Versículo 10. Então lhe explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. É lógico que ele ia entrar na casa dele,
O homem não ia entrar na casa de outro, ia entrar na casa dele. Até a casa em que ele entrar. 11. E dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento, né? Onde é o aposento do qual hei de comer o quê? A ceia, a Santa Ceia? Não, aqui está escrito comer a Páscoa, né? Páscoa essa que era uma festa judaica, não era uma festa inerente aos gentios. Páscoa era uma festa limitada aos judeus. Os gentios não podiam comer dessa Páscoa. Bem, vamos continuar. Comer a Páscoa com os meus discípulos. Com os meus discípulos ou com a igreja? Com os meus discípulos. E quantos que eram? 12. Não era com a igreja, era com os meus discípulos. Mas, infelizmente, dentro dessa chamada igreja por aí, faz tudo o contrário. Páscoa, ele diz que é ceia, Santa Ceia. É servida num aposento dentro de uma casa, ele serve dentro de uma igreja. É servido para os 12 apóstolos, ele serve para a igreja inteira. Bem, como os meus discípulos, versículo 12, nós vamos ler até o 20, vamos ler até o 19. Ele vos mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado, ali fazei os preparativos. Versículo 13. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram. E perguntaram, e prepararam a Páscoa, né? Versículo 14. Chegada a hora da Páscoa, de celebrar a Páscoa, não era a ceia, como os crentes dizem, que Jesus celebrou a última ceia. Mentira. É a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, né? Os apóstolos. Que nesse caso aqui, você vê, quem tem a mente iluminada, vai detectando todo ponto que se encontramos errado aqui, que foi traduzido, ou alguns lugares até admito que tenha sido um erro incidental, né? Mas eu não acredito muito, porque quem escreveu, quem traduziu isso aqui, era mestre, não era um homem que nem eu, só tinha a primeira série, né? Aqui, e a Jesus à mesa com eles, os apóstolos. Até esse momento aqui não era apóstolo. Até esse momento aqui era discípulo. Apóstolo foi só depois que ele ressuscitou no seu corpo ainda e deu as instruções, enviou eles. Que a palavra apóstolo quer dizer enviado. Então, até aqui, não tinha nenhum enviado. Até aqui. Nenhum era enviado. O único enviado até aqui, quem era? Jesus. Esse era enviado. Então, essa palavra com os apóstolos aqui, já está errado. Teria que estar com os discípulos, os 12 discípulos, né? Que ele ia escolher ainda. Né? E disse-lhe, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta ceia. É isso que está escrito na sua Bíblia, o pastor presidente? Não. Comer a Páscoa, não é a última ceia, a última Páscoa. O pastor presidente tem que ler isso aqui, porque ele tem que aprender a ler. Comer essa última Páscoa antes do meu sofrimento. Era a última Páscoa. Por que era a última Páscoa? Porque ele era o Cordeiro.
16. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Preste atenção, no reino de Deus, não é no paraíso, não é porque o reino de Deus é aqui onde nós vivemos, nessas atmosferas celestiais. Aqui é o reino de Deus. Lá em cima, lá é o reino dos céus. Lá em cima é o paraíso, o reino dos céus. Lá em cima. Mas os crentes não sabem dissimular, né? O que é reino de Deus e o que é reino dos céus. Os crentes não sabem. 17. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós. O que era que ele estava repartindo aqui, meus amados? Era o corpo dele ou era a ceia, o pão da ceia, da Páscoa? O pão asmo da Páscoa? Era o pão asmo da Páscoa. Né? E recebei e reparti entre vós. 18. Pois vos digo que de agora em diante, a última Páscoa onde ele celebrava, que certamente o caso aqui, não diz que tinha vinho nele, nem suco de uva, não diz. Somente o cálice. Cálice é cálice, vinho é vinho, ou suco é suco. Aqui não diz que o cálice tinha nada dentro, ele só levantou, aqui está dizendo que ele levantou um cálice. Havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. 18. Pois vos digo que de agora em diante, daquele momento, daquela última Páscoa que ele ia celebrar. Preste atenção, meus amados. De agora, pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira. Não mais. Vocês não vão fazer isso mais. Vocês não vão celebrar Páscoa mais. Os crentes dizem que é ceia. Vocês não vão celebrar mais ceia. Da agora em diante, não tem mais Páscoa, não tem mais ceia. Mas os crentes, além disso aqui, era um evento que se fazia uma vez por ano, os crentes fazem todos os meses. Bem, vamos continuar. Beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Até que venha o reino de Deus. Versículo 19, porque aqui tem uma passagem, tem um espaço aqui, que eles dizem que é Santa Ceia. É a única passagem que tem de ser aqui. A única Santa Ceia. Aqui está escrito a ceia, que foi uma tradução também. A tradução é tendenciosa, né? E assim mesmo está aqui como um título. Título é título. Evangelho, a palavra é uma palavra. A ceia do Senhor. Mentira. A Páscoa do Senhor. Você leu junto comigo, que não era a ceia. Era a Páscoa. Celebração de quê? Da Páscoa. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu. E lhes deu dizendo, isto é o meu corpo. Mas ele não tinha sido oferecido ainda. Então ele estava aqui no quê? Numa sombra, numa representação ainda, porque ele estava na velha aliança, ele pregava a lei, Jesus de Nazaré pregava a lei, foi celebrar a Páscoa, ordenança de Moisés, não era dele, a Páscoa não foi ele que inventou Páscoa também, porque ele não veio aqui instituir nada, ele veio cumprir o que tinha sido instituído por Moisés. Então, ele partiu dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Ele já tinha oferecido? Ele não tinha ido a cruz ainda. Então não tinha sido oferecido.
fazer isto em memória de mim. Pronto. Fazer isto em memória de mim. E os crentes pegam isso. E fica fazendo isso. Quando ele falou isso aqui, meus amados, presta atenção. Quando ele falou isso aqui, ele já tinha oferecido o corpo dele? Não. Quando ele falou isso aqui, ele já tinha morrido? Não. Mas ele com essas palavras, ele está dizendo o quê? Que ele ia morrer. Então, fazer isto em memória de mim. Só se faz memória de uma pessoa quando ela está morta. Aí o que é que os crentes faz todos os meses? Memória de Jesus, dizendo que ele está morto. Jesus, tu vai morrer. Tu vai morrer. Ele falou isso aqui porque ele sabia que ele ia morrer. Então, ele mandou fazer isso aqui em memória dele. A festa da Páscoa era 7 dias. Então, ele falou, olha, vocês vão continuar celebrando Páscoa. Eu vou morrer e vocês vão continuar. Agora, depois, quando eu morrer, vocês vão fazer isto, vão comer o pão, vão beber do suco, em memória de mim. Mas ele saiu sexta, saiu sábado, no domingo ele voltou. Então, não se pode fazer memória de uma pessoa que está viva. Meus amados, eu até escrevi aqui. Meus amados, uma coisa nós temos que entender. Não existe nada nesse mundo que um homem possa tornar santo. Não existe nada neste mundo que um homem possa torná-lo santo. Hóstia do padre, ele pode tornar um pedaço de uma hóstia daquela ficar santa? Ele é um homem falho, carnal, não pode. Nenhum homem pode tornar nada santo. Nós cristãos, nós falamos que nós somos santos, mas não é porque nós somos bons. A nossa santidade não está nessa carne, está nele que está em nós. Então, por conta disso, é que nós se tornamos santos. Então, ele nos santificou, como está escrito. Foi ele que nos santificou. Mas o homem em si, ele não pode fazer nada santo, meus amados. A hóstia do padre, o padre pode tornar uma hóstia daquela feita por mão de um homem. Santo não pode. Então isso é heresia. Eucaristia, a chamada Santa Ceia, que o pastor pega um pedaço de pão que o padeiro amassou ali com aquela mão suja, catarrenta, espirrou ali, aí de repente o pastor levanta aquele pedaço de pão e diz, pronto, está santificado. Está santificado. Isso, meus amados, é uma heresia, acaba se tornando uma maldição. Porque o homem nenhum, tem essa capacidade de fazer nada santo. No caso, pão e que suco, né? No caso aqui, que o pastor fez aqui, pão e que suco. Tornar o pão feito pela mão do homem, amassado pela mão do homem, o homem soa ali, ó. Se você olhar bem um padeiro fazendo um pão, você nem come pão. Você presenciar um padeiro fazendo pão, ainda bem que é lá escondido, você nem come. E o que suco? Também se você ver, você não vai beber. Porque o que suco, a uva é amassada no pé. Com o pé. É amassado a uva para fazer o vinho, fazer o suco. Pois nada de santo, né? Pois nada de santo pode ser dado a uma natureza caída. Então o homem, a nossa carne, por natureza, ela já nasceu caída. Já é uma natureza caída, a nossa carne. E como que uma natureza caída,
tem o poder de fazer algo santo, meus amados. Santificar algo, santificar um pedaço de pão, um copo de quiçuco, uma hóstia, uma chamada hóstia. Como pode? Isso é heresia. É uma profanação a Deus. Portanto, a homem nenhum foi dado esse poder. A prática desse ritual veio da onde? Veio de Roma. E Constantino e os evangélicos, Constantino criou essa prática, né, de santificar pão e quiçuco. Isso foi Constantino, que veio de Roma. Constantino era um padre e morreu padre. Constantino nunca foi um pastor sequer. E nem podia ser, porque o nosso pastor também é Cristo. Então, Constantino, para enganar os evangélicos, ele criou isso aqui, esse ritual, um ritual pagão, e os evangélicos abraçou esse ritual pagão, imposta por Constantino, um ritual pagão, que homem nenhum tem esse poder de santificar nada. O que se faz dentro dessas igrejas é uma celebração ao Deus Mitra. Esse Deus Mitra é lá dos Coríntios, é o Deus dos Coríntios. Os coríntios tinham esse Deus. Os coríntios, eles rituavam, cultuavam, né? Os coríntios cultuavam esse Deus Mitros. E esse negócio veio de lá. Da ceia, partiu de lá de Coríntios. Paulo, quando estava pregando os Coríntios, passou por Coríntios, ele viu eles praticando essas práticas ao Deus Mitros. E Constantino trouxe isso para dentro das igrejas. E hoje está aí uma igreja que se diz santa, praticando, fazendo prática de ritual pagão. Então, meus amados, abra sua Bíblia, vou se aprofundar só mais um bocadinho, né? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Vamos ver isso aqui. Livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 7. Cadê? Versículo 7. Nós vamos ler até o... Livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo 43. Nós vamos ver até o 48. 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Aquilo que Jesus estava celebrando. Ordenança que foi dada a Moisés. E Moisés impôs essa ordenança ao povo judeu, né? Então o Senhor impôs essa ordenança da Páscoa ao povo. Falou para Moisés, e Moisés ia passar naturalmente para o povo. Então está escrito aqui, ó, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Não é da ceia, da Páscoa. Nenhum estrangeiro, presta atenção, nenhum estrangeiro comerá dela. E quem é estrangeiro? Nós. Para os judeus, nós somos estrangeiros. Então, quem estava autorizado aqui a comer da Santa Ceia? Nem diz os crentes. Os judeus só. Nós somos gentil. Para judeus nós somos estrangeiros. 44. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de teres circuncidado, comerá dela. Então, o judeu, quando comprava um escravo, né, e circuncidava ele, aquele escravo se tornava praticamente um membro da família, né? Porque eles compravam os escravos, mas não circuncidavam.
Porque isso era um ritual judaico, não era para qualquer um. Mas os judeus tinham essa liberdade de circuncidar o escravo, dependendo se gostou muito daquele escravo, então circuncidava, e aquele escravo passaria a ser praticamente um membro da família. 45. O estrangeiro, que somos nós, o estrangeiro, que era os gentios, os estrangeiros e o assalariado não comerão dela. Não comerão dela. 46. O cordeiro há de ser comido numa casa. Numa casa. Não é dentro de uma igreja. Não é dentro do templo. Era numa casa. E o que é que os cães faz? Faz dentro da igreja e dá para todo mundo. Dentro da igreja. O cordeiro há de ser comido numa casa, numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa. Da sua carne não levareis fora da casa. O que é que eles fazem? Ia dizer, camarada está internado no hospital. O fulano não participou da ceia, não está doente, está. Então, o irmão, depois do culto, vai lá no hospital levar para ele. É para ser comido fora ou é dentro? Acho que diz que é dentro, não é para tirar de dentro. Mas o que eles fazem? Leva para o hospital, leva para presídio. Eita, só falta levar para um hotel por aí da vida. Aí. Fora da casa. Nem lhe quebrarás osso nenhum. 47. Toda congregação da onde? De Israel o fará. Toda congregação de Israel. Então, era uma festa, era uma tradução, era um costume, era tudo, mas para quem? Para o povo de Israel, para o povo judeu. Não era para gentil. Mas o que é que eles fazem? Vamos trazer para nós, que é bonito, né? É bonito. 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado. Olha, eu vou celebrar a Páscoa, aí de repente chega uma visita aí. Você quer celebrar a Páscoa comigo? Quero. Mas peraí, primeiro você vai ter que circuncidar. Você pode participar da Páscoa comigo, mas você vai ter que circuncidar. Meu amado, isso era só para os judeus. Todo macho circuncidar todo macho, todo homem, né? E então se chegará e observará e será como natural da terra. Natural de Israel. Mas nenhum incircunciso comerá dela. Vamos ler 48, não, 49. Então, está explicado aqui para quem era a Páscoa. E que era a Páscoa, não era a Santa Ceia, é Páscoa. Então, dizer que isso aqui é Santa Ceia é uma enganação. Aqueles coitados que não entendem nada da Bíblia, não entendem nada da palavra. E para nós se compridar muito, eu falei, precisa abrir a sua mente. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Vê aqui. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É o título da nossa pregação. A maldição da Santa Ceia
A ceia que é Páscoa era uma bênção, era da lei, então era uma maldição, obras da lei. A Páscoa era uma obra da lei, era um ritual da lei, uma ordenança da lei ou da graça? Da lei. Portanto, era o quê? Uma maldição. Uma maldição. E a igreja, os pastores, por ganância ao dinheiro, para encher as igrejas, porque só se pode encher os cofres se encher primeiro as igrejas. As chamadas igrejas que não é igreja. Igreja vazia não dá dinheiro. Só dá dinheiro igreja cheia. Então eles inventam isso aí. Amaldiçoa o cristão para que eles tirem o dinheiro deles. Tá bem claro aqui, ó. Todos quanto, pois, são. Todos quantos. Vou ler bem de novo e repetir. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito. Aí você lê embaixo. Aí vem o próprio Jesus de Nazaré, que foi maldito, foi amaldiçoado, né? O próprio Jesus de Nazaré teve que ser amaldiçoado porque ele estava na lei. Ele pregava a lei. Ele chamou para ele a maldição do povo do judaico. Ele trouxe para ele. Então, trouxe a maldição do povo judaico para ele. Então, ele foi amaldiçoado na cruz. Aí você pode ler o resto para trás. E para nós se cumprir da noite, 31, abra a sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11 é onde eles usam, nós vamos ler isso aqui, porque é nesse capítulo que eles usam para amaldiçoar a igreja. Preste atenção, eu quero que você abra bem a sua mente, o seu entendimento. Né? 11, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ler até o 28, pessoal. Até o 28. 17. Nisto, porém, vocês prestem atenção, porque o assunto começou aqui. Não foi até, eu acho que é o versículo 23. Vamos chegar lá, eu acho que é 23. Porque eu recebi, até o versículo 23. Nas chamadas igrejas, para amaldiçoar as pessoas, ele só leu o 23. Mas o assunto começou aqui, ó. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, né? Porque lá em Coríntios, eles faziam a ceia de Coríntios, era ao Deus Mitro. Ao Deus Mitra, Mitro não é Mitra, né? Ao Deus Mitra. Né? Era essa ceia dos Coríntios, que essa ceia nasceu por lá. E Paulo está chamando a atenção deles. Né? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, eu estou informado, haver divisões entre vós. E essa divisão está em todos, espalhada em tudo quanto é lugar. Né? Divisões entre vós. Quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, vos acreio, né? Havia um boato, uma fofoquinha. Não, a turma estão se reunindo na igreja para haver decisões entre eles, discussões e tal. E chegou até os ouvidos de Paulo. E Paulo está escrevendo a eles agora aqui, né? Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecido em vosso meio.
Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é ceia. Não é ceia. Vou ler de novo, 20, né? Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Não é a ceia do Senhor que comeis. Versículo 21. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente, que era a ceia oferecida ao Deus Mitro, e só ia nessa ceia aqueles que tinham um grau de economia, né, de mais dinheiro, saía por aí, né? Ele se dividia lá, ia comendo, ia bebendo, logo daqui a pouco estava todo mundo bebo, e Paulo está reclamando aqui, ó. Paulo está reclamando com eles. Porque ao comeres cada um antecipadamente a sua própria ceia, a sua própria comida, meio que se ser todo, eu já falei, a partir das 18 horas, tudo que se faz a partir das 18 horas, toda a comida oferecida depois das 18 horas é ceia. É aqui, é em todo lugar do mundo. É ceia. E não se faz ceia, e se é ceia depois das 18 horas é ceia, como é que eles fazem 7 horas da manhã e estão seguindo ceia? Meus amados, a loucura é demais. É demais. A sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então eles se juntavam, não era para a ceia do Senhor, era para comer e beber e fazer aquele carnaval todo lá. Né? 22. Não tendes porventura casa onde comer? Vocês não têm casa onde comer e beber? Vocês não têm isso? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, aqueles mais pobres no meio deles, que nem não conseguia comer junto com eles, que eles comiam antes e bebia tudo antes, e não sobrava para os coitados mais pobres. A igreja de Deus, envergonhais e nada tens. Que vos direis? Que vos direis? Paulo falou, que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não. Nisto certamente não vos louvo. Não vos louvo. Aí vem a parte, o versículo que eles pregam para condenar a igreja, né? Amaldiçoar a igreja. Aí vem essa parte. Porque aí diz, Paulo ele celebrou a ceia. Que Paulo celebrou a ceia? Vamos abrir o entendimento. Nisso vos não louvo. Aí o 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo estava lá no meio dos 12, quando Jesus de Nazaré celebrou a Páscoa. Paulo não estava lá. Então o que Paulo recebeu então? Se ele não estava lá. Então Paulo está voltando a repetir o que eles faziam de errado. Aí veja que Paulo vai dizer, vamos ver. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e não o corpo. Tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. E disse, isto é o meu corpo. É lógico que ele não tinha sido oferecido ainda. Então ele estava todo mundo ali numa representação, numa sombra. Porque o cordeiro estava prestes a ser morto, mas não tinha sido morto ainda. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória que de mim ele ia ser morto. Mas quando eu morrer, fazer isso em memória de mim. Porque só se faz memória de quem está morto. E a igreja aí todo mês fazendo memória, dizendo Cristo está morto, Jesus está morto, Jesus está morto, Jesus está morto, ou Jesus vai morrer. 25, nós vamos ler até o 28. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Paulo não estava lá. Lembre-se que Paulo não estava no meio deles. Então Paulo estava lendo
o que Jesus falou no meio deles lá como sombra, dizendo, ó, isso aqui enquanto eu estiver morto, vocês fazem isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança. É a nova aliança. No meu sangue, mas ele já tinha derramado sangue? Não tinha derramado sangue. Então estava numa sombra. No meu sangue, quando ele derramasse o sangue, aí sim. Aí ele estaria oferecendo o sangue dele. No meu sangue, fazer isto todas as vezes que eu beberes em memória. Então, enquanto eu tiver, toda vez que vocês forem celebrar a Páscoa, vocês fazerem isso em memória de mim, quando eu estiver morto, que eu não estiver no meio de vós, fazer isso em memória de mim. Mas passou sexta, passou sábado, no domingo, o homem apareceu e a turma fazendo memória ainda dele. 26. Porque todas as vezes que comeres este pão, veja só, todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais. Preste atenção. Paulo estava lendo isso aqui para os coríntios e dizendo, ó, o que vocês estão fazendo é isso aqui, ó. Todas as vezes que vocês estão levantando pão, levantando quissuca aí, dizendo que estão fazendo memória daqui, vocês estão anunciando a morte dele. E é o que os crentes fazem todos os meios dentro de uma igreja, chamada igreja, né? Anunciando a morte de Jesus. Porque só se faz memória de quem está morto. E ele está dizendo aqui, ó. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Estão anunciando a morte. Mas ele está vivo. Anunciais a morte até que ele venha. Sexta, sábado, no domingo ele já estava de volta. Então pode parar. Chega. 27. Por isso, aquele que comer, e Paulo foi castigando, foi descendo do cacete ainda. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, Paulo pregando aos coríntios, os gentios, vocês raciocinem se vocês podem comer do cálice e beber do sangue, porque isso era Páscoa, e Páscoa era dado somente a quem? Era digno de comer somente quem? Os judeus. Então você raciocina aí, ó, se vocês podem, se vocês são dignos disso, se vocês são dignos dessa festa. Paulo pregando os coríntios. Caso do Senhor, dignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. É isso que os crentes são, réu. Os crentes estão pisoteando o sangue da aliança. Então os crentes estão se amaldiçoando a cada vez mais. Porque está escrito aqui, ó, o que come indignamente, que o crente é gentil querendo ser judeu. Isso aqui era uma prática judaica para os judeus e não para os gentios. E Paulo está dizendo, vocês raciocinam aí se vocês são dignos de comer isso aí. Ó. Raciocina agora, porque se vocês fazem isso aí, vocês estão anunciando a morte do homem. Vocês estão matando ele de novo. 28. Examine-se. Se você é judeu, examine-se você mesmo. Se você é judeu ou se é um gentio. Se você é um judeu ou um estrangeiro, examine-se. Estrangeiro, então, maldição nele. Não pode. Era uma festa judaica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, se você é judeu, se tiver um judeu entre nós, né? Era o que Paulo queria dizer, se tiver um judeu aqui entre nós, então como? Mas não tinha judeu lá. Era tudo gentil. Assim mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Porque até mesmo o que Jesus, o que nos salvou, nem digo nós, mas os judeus, foi o sangue, não foi
cálice, foi o sangue. Isso aqui, cálice, era uma representação. Uma sombra, uma representação. E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 24, para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção. 1, 24. Está aqui, ó, 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é quem? A igreja. O povo levanta, o evangélico levanta um pedaço de pão e diz que é o corpo de Cristo. O corpo, que corpo aqui? A igreja. Somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Aqui está escrito ou não está? Está. O que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não é pão, não é que suco. É a igreja. É nós. E a igreja somos nós. Meus amados, eu recebo isso. Se você recebe, você é um cristão. Se você come pão e bebe que suco, eu nem sei o que você é, porque judeu você não é. Então nem eu sei o que você é. O que será que você é, então? Se você bebe que suco, come pão e bebe que suco. Então nem judeu tu não é nada nesse mundo. Você não pode dizer que é cristão se você bebe que suco e come pão e bebe que suco. Você não pode dizer que isso aqui era para os judeus e acabou também. Que Jesus foi o último cordeiro. Ele era o cordeiro. O cordeiro foi sacrificado. O cordeiro foi servido na cruz. Então não há mais. Então, meus amados, eu creio que você entendeu. Se você entendeu, dê Abba Pai. Diga Abba Pai. Porque você é um cristão de fato e de verdade. Você tem o Espírito de Deus em você. Por isso que você reconhece, por isso que você entende da palavra de Deus. Amém? Paz e graça e até o próximo encontro. Amém?